Você já percebeu que na linguagem de programação PHP tem alguns métodos que começam com underline, underline e o nome do método? Underline, underline construct, underline, underline destruct, underline, underline invoke. Você sabe por que esse underline, underline? E você sabia também que esses métodos que começam com underline, underline são chamados na linguagem de programação como métodos mágicos? Sim, esses métodos que começam com underline, underline são conhecidos como métodos mágicos no PHP, porque você consegue manipular o comportamento padrão dele dependendo de determinada ação realizada em um objeto e fazer o que você quiser, tá? E eu vou te mostrar todos esses métodos, pelo menos os principais utilizados, no passo a passo, no detalhe, com aquela didática foda que você já conhece. Vem comigo. Bom, bora lá então. Eu vou considerar que você já saiba fazer um projeto do zero com PHP sem framework. Se você não souber, vai no YouTube Two Jobs, tem a playlist lá, Programação Orientada a Objetos, tá bom? Lá eu explico já nas primeiras aulas como que faz no passo a passo. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Mas também eu vou detalhando aqui o que eu vou fazer, tá bom? Eu tenho aqui o PHP-V instalado, tá? No meu sistema operacional, Composer-V maiúsculo instalado também, tá? Então eu posso ir no meu diretório de projetos aqui, por exemplo, e fazer lá mkdir php magic methods, tá? Vou entrar em magic methods aqui, ó. E aí eu vou iniciar um projeto novo, PHP sem framework, com Composer init. Ele vai me perguntar algumas coisinhas aqui. Aí ele tá falando qual que vai ser o vendor tal e o nome do projeto. Então vai ser toJobs barra o nome do projeto. Aqui tá bom. The PHP Magic Methods by toJobs. Vou pôr uma descriçãozinha aqui. O autor tá certo. Aqui tá certo. Enter, enter, enter. Aqui eu vou dar yes, só que eu vou dar enter, yes de novo, enter. E beleza, tá? Tenho configurado aqui, vou dar um PHP Storm espaço ponto para ele abrir a minha IDE nesse diretório atual que eu tô. Vou passar para o lado direito aqui, né? Meu toque favorito. E vou fechar esse terminal aqui, porque agora a gente vai trabalhar só aqui. Meu namespace eu vou deixar ele para facilitar a nossa vida, como app, né? Aí eu vou rodar um composer dump autoload -o para ele já pegar esse namespace aí. Beleza. Top. Vou ter um arquivo de inicialização aqui na raiz. Vou chamar ele como padrão mesmo, index, né? Já vou dar meu. Aqui eu não coloquei o PHP Language Level ainda. Vou falar que eu vou trabalhar com PHP 8.1, tá bom? Aqui. PHP 8.1. Beleza. Minha ideia já reconhece esse PHP 8.1. Vou desligar o GitHub Copilot para ele não ficar adivinhando o que eu quero ensinar. Deixa eu só rodar novamente aqui, ó. E aí, nesse index aqui, eu já vou fazer aqui, ó, um declare strict types que eu sempre gosto de usar, né? Um require once no underline underline dir, que é uma constante que pega o meu diretório atual, tá? E aí eu vou pôr aqui, ó, ponto barra vendor, né? É barra vendor só, na verdade, né? Barra vendor, barra autoload PHP, para ele fazer o carregamento automático das classes que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Beleza. Isso aqui é a estrutura de um PHP básico, 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 básico. A gente vai chamar as classes aqui que a gente vai trabalhar, mas a gente vai estruturar dentro de SRC, tá bom? Vamos começar então do método construtor, que é o mais simples possível. Então vou criar aqui, ó, uma classe chamada person, por exemplo. Seria uma pessoa, tá? Bem simplona mesmo, sempre com declare strict types, trabalhar de uma forma fortemente tipada aí no PHP. E aí a gente vai fazer o quê? Public function, tá? Underline, underline, construct.
E aí, eu já vou passar para vocês a forma certa já de trabalhar. Não é certa, né? A forma simplificada de trabalhar, que é com o Construct Property Promotion. Já vou ensinar para vocês dessa forma, que é o quê? Você já declarar as propriedades aqui dentro do construtor. Você fala a visibilidade, o tipo e o nome da variável de instância, tá? Então, visibilidade, vamos supor. Vou começar como public aqui, ó. Public string cifrão name, tá? Então, a pessoa tem um nome, ou sei lá, vou pôr aqui também. Public string cifrão age. O que significa isso aqui, quando eu faço isso aqui, tá? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui diz pra gente, ó, quando construir a sua classe, né? Obrigatoriamente, você vai ter que passar como parâmetro nome e idade, tá? Porque se eu colocasse como igual vazio aqui, ó, e aqui age igual a zero, sei lá, então, aqui é int, tá? É string não. Então, aqui não seria obrigatório os parâmetros. Por quê? Porque se eu não setasse nome e e-mail no ato que eu construísse uma nova classe person, ele ia setar o nome como vazio e a idade como zero. Mas não, eu quero obrigar. Então eu tiro isso aqui, tá? Em que momento esse método mágico, tá? Tudo que começa com underline, underline no PHP, né? Métodos, pelo menos, são chamados como, são considerados aí métodos mágicos. Que momento que esse cara é chamado para a gente poder manipular ele, tá? Ele é chamado no momento que a gente chama a palavra reservada new. Então, quando a gente dá um new, vamos supor, cifrão two jobs, né? Lembrando que uma classe é um molde para fazer várias instâncias de objetos, tá? Então, a partir desse molde person, que tem propriedade name e age, que é nome e idade, eu consigo fazer vários objetos. É tipo aquela forminha de gelo, né? Você tem a forminha de gelo lá, então você enche dela d'água e você pode fazer vários cubos, né? Então aqui a gente tem a forma, vamos falar assim, né? Person, que seria pessoa, e a partir dessa forma eu posso criar vários objetos aí, né, desse tipo. Pensa assim, tá? Então, new person, beleza. Aí aqui, ó, ele já pegou o nosso namespace, app person. Só vou simplificar aqui, ó, para ele dar o use aqui em cima, use app person, para aqui ficar mais limpinho, tá? Então, aqui é o seguinte, se eu não tivesse o método construtor, eu poderia inicializar sem esse abre e fecha parênteses, tá? Por quê? Porque ele ia chamar o default construct, que não tem nada, e vida que segue, tá? Mas eu tenho um método construtor aqui, eu sobrescrevi o método construtor padrão aqui, tá? Do PHP, da linguagem, enfim. Ou seja, quando eu der um new, eu vou chamar automaticamente, ele chama automaticamente esse método e segue as diretivas que está aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou abrir e fechar parênteses, tá? E aí a minha IDE já está mostrando aqui. Você precisa passar o nome e precisa passar uma idade. Então, beleza, vou passar aqui, ó, two jobs, tá? Vou passar uma idade, sei lá, 36, tá bom? E a partir desse momento, se eu der um var underline dump nesse two jobs, vocês vão ver que tem um objeto configuradinho, né? Com esse nome, que é string, e com essa idade, que é o inteiro, tá? Então, como que eu executo isso? Dá um clear aqui, ó, php index.php, tá? E aí temos o nosso objeto aqui, bonitão, tá? Com nome, tal, tal. Eu vou instalar aqui, para facilitar a nossa vida, vou pegar uma outra aba aqui, o Symfony Vardamper, que é aquele famoso DD do Laravel, que a gente pode ter isso em qualquer projeto, tá? Que é esse Symfony Vardamper aqui, beleza? Então, vou instalar ele aqui, ó. Beleza. Agora eu posso dar um dump aqui. Vamos ver como que aparece no terminal aqui. Vou executar novamente. Ah lá. Isso aqui é bem familiar para vocês que trabalham com Laravel, né? Ele exibe mais bonitinho aqui. Então, mostrou aqui, né? Nosso objeto alocado na memória. E aí ele tem duas propriedades públicas, que é o maisinho aqui, né? E o jobs e idade. Beleza. Então, dentro desse método construtor, você pode fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu poderia ter um método privado, né, private, se vocês
estão acompanhando a série aí, eu já ensinei todas as visibilidades, né? Então poderia ter um private function check name, sei lá, ou validate name. Validate name, um exemplo, né? Aqui eu posso pôr que não retorna nada, mas ele poderia estourar uma exceção se o nome não fosse válido. E aí vocês bem sabem que o método privado a gente não consegue acessar. Se eu tentar chamar aqui, ó, ele mostra só o que está público, né? Olha lá, que é o nome e idade. Aquela visibilidade protected ou private fica escondida para a gente acessar aqui, tá? Então, beleza. Eu poderia ter um método private aqui que valida o nome, ou seja, um exemplo, tá? If this name for exatamente igual to, não for two jobs, eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr diferente, né? Não for two jobs, aí você estoura uma exceção pro new, sei lá, domain exception, uma exceção de domínio aqui, né? Um específica minha. Vou até simplificar isso aqui para ele ir lá para cima. Eu vou colocar assim, ó. Esse nome não é válido para esse tipo de objeto, sei lá, tá? Vou jogar isso aqui para cima já. Beleza. Então, se o nome não for two jobs, ele estoura uma exception. Vou tirar esse S daqui, tá? E aí, beleza. Se eu fizer só isso, nada acontece, vocês sabem. Só que eu posso já chamar esse método automaticamente aqui no construtor. Então, eu abro essa chave aqui, ó, do método construct e já chamo aqui, ó, this validate name. Eu posso chamar, porque está dentro da classe. Private só chama de dentro da classe, tá? Então, beleza. Então, automaticamente, ele já vai fazer o set dessas variáveis para mim, na instância. E já vai chamar esse método validate name para a gente, tá bom? Então, beleza. Então, vou voltar aqui, né? E aqui eu não preciso chamar o método, eu só preciso instanciar o objeto mesmo, que ele já chama o método para a gente, tá? Então, se eu executar aqui, nada vai acontecer, né? Por quê? O nome é toJobs, né? E se eu falasse aqui, sei lá, Ícaro William. Quem que é esse cara, gente? Ícaro William. Aí eu poderia executar aqui e ele ia estourar uma exceção, tá? Uncaught Domain Exception, tá? Esse nome não é válido para esse tipo de objeto. Aí você poderia tratar com try-catch, enfim, tá? A ideia é que vocês entendam perfeitamente como funciona o método construtor. Aí tem um detalhe aí que quem já chega direto em frameworks e tal, não aprende essas coisas essenciais, seria o que? Esse método construtor, ele está aqui nessa classe, tá bom? Então, vamos supor que a gente pedisse mais um parâmetro. Aliás, vou fazer o seguinte. Para dar um exemplo bem mais claro, eu vou criar uma classe pai para essa person, que seria uma classe, sei lá, humano, né? Uma pessoa é humana. Então, sei lá, human, né? Vou pôr o declare strict types aqui. E aí, geralmente, todo humano, né? Tem aí. Só que eu vou passar outra coisa lá. Eu vou falar que todo humano tem um gênero. Vai. E ele tem um construtor também. Ó, aqui começa a complicar as coisas. Quer ver? Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr public também. Public string cifrão gender, que é o gênero, tá? E vai ser obrigatório também. Vai ser obrigatório passar esse gênero aí. Aí o que que acontece? Pô, para eu não criar essa propriedade aqui dentro, eu posso dar um extends de human, certo? Presta atenção no detalhe agora, tá? Presta atenção no detalhe. Por quê? Para eu estender de human, eu preciso receber o gênero e repassar esse gênero por human. Tá? Isso é básico de orientação a objeto no PHP e o pessoal pula essas coisas essenciais. Se eu colocar aqui, tipo public string from gender, tá? Você concorda comigo que na hora que eu for criar person, ele automaticamente vai criar essa propriedade já em person e vai ignorar lá do pai,
Tipo, já vai ter na pessoa isso, tá? Mas a ideia não é essa, porque como a gente estendeu de person, como a gente estendeu de human, perdão, lá a gente sabe que tem uma propriedade que a gente tem que passar. Que é uma propriedade aqui, ó, aqui, ó, public string cifrão gender. É um gender, tá? E aí o que que acontece? A gente precisa receber essa string cifrão gender aqui, tá? E repassar para o pai. Porque no construtor do pai, ele pede esse gênero, tá bom? Então, como que a gente passaria? Chamando parent. Quando você fala parent, você está literalmente chamando pai. Quem que é o pai? Quem que você estende? Quem que você está estendendo? Human. Então, human é pai de person. Classe pai, classe filha, tá? Então, você chama parent, 4 pontos, underline, underline, construct, abre e fecha parênteses, e aí você passa o gender que você recebeu aqui no parâmetro. Repare que aqui eu não coloquei a visibilidade, porque eu coloquei ela declarada aqui em cima como variável de instância aqui, ó, tá? Se não, se eu colocasse a visibilidade, ele já ia declarar essa propriedade aqui na classe person e ia ignorar lá do human. Não sei se conseguiram entender. Isso aqui é básico, isso aqui de programação e orientação a objetos. Só que tem gente que pula isso aqui e não entende isso aqui, tá? Agora, o que que acontece? Quando eu der um new, né, eu vou precisar sim passar um gênero, tá? Só que aí, esse gênero, ao invés de eu fazer aqui, ó, tipo, this gender recebe o cifrão gender do parâmetro, né? Não. Eu vou mandar esse gênero lá para o meu construtor do pai, e aí automaticamente, como eu estendo ele, eu já vou ter essa propriedade gender também, tá bom? É basicamente isso, tá? E aí isso aqui, ela não precisaria estar aqui, se a gente parar para pensar, tá? Não precisaria estar aqui. Eu só precisaria receber esse string gender mesmo e repassar lá para o pai, né? Pelo menos na minha cabeça está fazendo mais sentido isso. Não preciso ter aqui. É só receber essa string gender, repassar para o pai que eu já vou ter essa variável de instância, tá? Bom, vamos ver se isso é verdade então. Então vamos lá no index, vamos passar aqui, ó. Sei lá. Ele pede um gender lá, que é um gênero, né? Masculino. Beleza. Então, vou executar de novo o nosso código com PHP index PHP. Ó, agora a gente vê que essa classe, né, person, ela tem um gênero, né, que tá público, certo? Um nome e uma idade, tá? E tudo isso foi por conta que o pai, a classe pai tem essa propriedade, tá? Se ele fosse protected aqui, a gente sabe que não consegue acessar protected, né? E executar aqui de novo, você vai ver que ele consegue setar, tá? Ele consegue, só que aí a gente já não conseguiria pegar ele, né? Sem um método. A gente precisaria de um método para pegar essa propriedade. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: ele foi setado lá na classe person, mesmo estando em outra classe, mesmo estando com outra visibilidade, tá bom? Então, a parada do construct é isso. E aí, vocês sabem que quando chama o construtor, ele automaticamente chama qualquer método aqui, né? Então, vou dar aqui um echo, ó, chamou o construtor. Eu estou fazendo isso porque a gente já vai ver um outro método aqui. Vocês entenderam esse lance da validação, né? Vou dar um PHP end of line aqui, ó. PHP EOL, só para ele dar uma quebrinha de linha. Ou seja, quando a gente chama, ele lá, ó, chamou o construtor, primeira coisa que ele faz, tá? Vamos ver lá. Eu dei um new, passei as propriedades e depois eu dei um dump. Ou seja, primeiro ele chama o que está aqui, tá? Se eu colocasse esse aqui, ó, chamou o construtor de person. E aqui eu vou pôr lá. No human, vou abrir aqui, ó. Chamou o construtor de human, tá? O que vai acontecer? Primeiro vai exibir, chamou o construtor de human, depois chamou o construtor de person e depois o nosso dump, tá?
Olha lá, ó, chamou o construtor de human, porque primeiro ele chama o do pai, e a regra é essa mesmo, tá? O construtor do pai sempre vem antes de qualquer coisa no corpo do método mágico construct. Primeiro você já chama o construtor, depois você faz o que você tem que fazer, tá? Quando necessário, quando um pai tem um método construtor também. E aí, beleza, eu creio que esse conceito já está bem claro, né? E aí no PHP também tem métodos destrutores. O que são métodos destrutores? Métodos destrutores são quando nenhuma referência mais do seu script chama aquele objeto. Aí o objeto é destruído automaticamente. Como que a gente declara esse método? Public function, né? Underline, underline, destruct. E aí o destruct aqui, ó, não retorna nada. Aqui ele não retorna nada também, tá? Bom, o método destruct, ele não retorna nada, tá? Não recebe nenhum parâmetro também. E aqui eu só vou dar um eco aqui, ó. Chamou o destrutor de person. Reparem o seguinte, por que que eu estou fazendo isso? IOL, tá? Quando que usa isso aqui? É raro eu usar isso. Na verdade, eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar com PHP, eu implementar um destruct na mão, eu nunca precisei, tá? Nunca. Mas já vi projetos que precisam, por exemplo, para, sei lá, limpar uma memória. Ah, a hora que esse objeto sumir, limpa ele do cache, limpa da session, enfim, tá? Você pode usar para esse tipo de situação, tá? Limpa do cookie, não sei, enfim. Mas só para vocês saberem que dá, ó. Então aqui ele chamou, aqui a gente deu dump. Como aqui para baixo não tem mais nenhuma referência do objeto, então ele chama o método destrutor, ele mata o objeto antes de matar o script, né? Então vamos ver se isso é verdade. Então vou dar um clear aqui, vou executar de novo. Olha só, chamou o construtor de human, chamou o construtor de person, tá? Demos o dump, né? Debaixo do dump não tem mais nada. Chamou o destrutor de person, tá? Muito cuidado, porque se você precisasse chamar o destrutor da classe pai, aqui no método destrutor do filho, você teria que chamar parent, quatro pontos, underline, underline, destruct, tá? Aí sim você forçaria a chamar o destrutor do pai. Aí você precisa declarar o destrutor no pai, tá? Public function destruct, né? E aí aqui, vou dar um equinho aqui só para vocês verem. Chamou o destrutor de human, né? Então PHP underline EOL, tá? Lembrando que as coisas do pai a gente sempre prioriza. Pode ver aqui, ó. No construtor, abriu o corpo da função mágica, do método mágico. Eu já chamo as paradas do pai, depois eu faço as coisas na filha. Destrutor, abriu o corpo aqui do método mágico destruct, já chamo o destruct do pai para depois fazer as coisas da filha. Assim, pelo menos é uma boa prática, tá? E beleza, tá? Vamos ver se isso aqui funciona. Ah lá, tudo funcionando. Por que que ele chamou do pai primeiro? Por causa da prioridade aqui, tá bom? Então, basicamente isso, ó. Chamou os construtores, deu o dump, viu que não tem nada para executar mais aqui para baixo, né? Aí ele sai chamando os destrutores das classes aí, limpando memória, garbage collection, entra um monte de coisa aqui bem mais avançado, tá? Mas a ideia é que você pense assim, pô, na hora que minha instância está saindo fora da memória, que o script já vai limpar ela da memória, antes de limpar ela da memória, eu consigo chamar ainda um método destrutor, para eu saber a hora que está destruindo essa variável da memória, e tomar uma determinada ação, né? É igual eu falei, excluir um cache, limpar alguma coisa do cookie, enfim, limpar fazer uma limpeza, por exemplo, num container IOC, por exemplo. No meu canal tem conteúdo sobre container IOC, tá? Enfim, dá para você viajar, dá para fazer várias coisas, tá bom? Mas, particularmente, é o que eu tô te falando. O construtor eu uso muito, tá? Mas o destrutor, eu tenho mais de 15 anos de PHP. Eu nunca usei
tá em produção. Eu sei que pacotes, bibliotecas, sim, pode usar para deixar bem performático e tal, mas nos projetos que eu utilizei, foram vários tipos de projeto que eu já desenvolvi nessa vida, hein? Nunca precisei usar o método Destruct, mas você precisa saber que ele existe, tá? Porque quando você estiver usando uma biblioteca, um framework que você não está entendendo determinado comportamento, você precisar entrar lá no core do framework, você saber o que está acontecendo por trás dos panos para debugar sua aplicação. Beleza? Então hoje a gente viu os métodos mágicos Construct e Destruct. Bom, galera, então hoje aprendemos tudo sobre o método mágico Construct e Destruct, como usar ele nas classes filhas, nas classes pais, tá bom? Se esse conteúdo foi de grande valia para você, compartilha com seus amigos da faculdade, com familiares, tá bom? Para ajudar a gente a alavancar o conhecimento de programação no Brasil, beleza? Eu fico por aqui. Forte abraço e bora estudar.